Olá, meu nome é Stephanie e tem 2 anos que eu estudo sobre mentalidade e expansão de consciência. E essa semana me aconteceu algo muito interessante que eu precisei muito de trabalhar a questão da razão. E diante enquanto eu estava trabalhando em mim a questão da razão, para não deixar a emoção tomar conta, eu me lembrei de algo muito interessante. Eu me lembrei que a minha irmã sempre dizia que eu era a razão e ela era a emoção. E na época eu, não tinha o conhecimento nem o estudo que eu tenho hoje. Então eu sempre achei que razão e emoção fossem sentimentos opostos. Só que aí o tempo foi passando, eu comecei a estudar outras coisas e eu comecei a compreender. Bem-vinda, Janaína. O nosso tema hoje vai ser razão ou emoção? Ou razão versus emoção. E eu sou a Stephanie, já acabei de me apresentar. E estou trazendo aqui esse conteúdo porque essa semana aconteceu algo muito interessante na minha vida, que eu tive que conseguir equilibrar muito bem a questão da razão para não deixar me levar pelas emoções. E exatamente por causa disso, eu decidi gravar esse conteúdo para falar um pouco sobre razão, sobre emoção, sobre o que difere, um do outro. E também trouxe o conhecimento aqui de que a minha irmã sempre dizia que eu era a razão e ela era a emoção. E que na época que ela falava isso, eu nem sabia a diferença entre razão e emoção. E eu pensava que era o oposto da mesma coisa. Mas a verdade é que a razão, ela é pensamento, ela é lógica, é a última das 6 habilidades mentais. Então eu tenho o meu consciente e o meu subconsciente. E a emoção são os sentimentos que permeiam o meu subconsciente. Então não é que a razão ela é oposta à emoção. O que acontece é que a razão é pensamento e a emoção é sentimento. Vários sentimentos. E a razão, ela é a última das 6 habilidades mentais. Bora! Olha, for surgindo dúvidas, vocês podem colocar. Esse conteúdo eu vou baixá-lo para colocar no YouTube. Então, quem for chegando e quiser ver do início também, vai ter essa opção de vê-lo no YouTube. Vamos falar primeiramente da nossa mente consciente, que ela é dividida entre 6 habilidades mentais, que assim como as cores do arco-íris, não é delimitado de forma tão precisa. Então, não é muito claro assim onde uma começa e outra termina, mas a gente consegue compreendê-las de forma muito lógica. E hoje nós só vamos falar da razão. Depois eu vou ver se eu trago talvez um vídeo falando de razão, falando das 6 habilidades mentais. Mas hoje nós vamos falar precisamente da razão para a gente entender a diferença entre razão e emoção. Boa noite. Aqui nós estamos falando de razão e emoção. Então a razão, ela é a última das 6 habilidades mentais. Stephanie, eu entendi. E quais são essas habilidades mentais? É a habilidade mental da memória, intuição, percepção, vontade e pensamento. Vontade e pensamento e razão. Então a razão, ela é a última. Então eu tenho as 6 habilidades mentais e a última é a razão. É como se eu tivesse uma linha de produção, aonde primeiro eu tomo a decisão,
Aí eu começo o pensamento, eu começo a imaginação. Na verdade, a primeira habilidade mental é a imaginação. Então, na linha de entrada do meu consciente, eu começo com a imaginação. Em seguida, eu tenho a vontade, que também é uma habilidade mental. Eu tenho a memória, que é outra habilidade mental. Eu tenho a percepção, a intuição e, por último, que seria ali na linha de saída, a razão. Então, entenda que a razão, ela não é um sentimento, ela é um pensamento. E aí, eu tenho no meu subconsciente a emoção. E a emoção, ela existe uma variedade de emoções. Então, são diversos sentimentos que permeiam a emoção. Então, raiva é uma emoção, ódio é uma emoção, amor é uma emoção. E quando eu não estou usando de forma correta as minhas habilidades mentais, eu estou muitas vezes agindo pela emoção. Então, antes de tomar uma decisão, de tomar uma ação, eu não penso de forma lógica, eu não uso a minha razão e às vezes acabo fazendo coisas que eu não gostaria. E aí as pessoas às vezes dizem, ela estava tomada pela emoção. Que emoção era essa? De ódio, de raiva, de amor, de alegria, de tristeza. Muitas vezes, pessoas emocionadas tomam decisões gravíssimas ou decisões importantíssimas em momento tomado pela emoção. É porque ela não fez um trabalho prévio de fortalecimento das habilidades mentais. Então, antes de tomar a decisão, ela não pegou aquela situação, usou a razão para racionalizar, para entender se ela deveria ter feito daquela forma, se ela deveria ter feito de outra forma, e aí age pela emoção. E aí depois, no dia seguinte, em outro momento, tá arrependido, porque deixou se levar pelas emoções. E aí, voltando lá ao contexto do que a minha irmã sempre disse, que eu sou razão e ela é emoção, é porque eu sempre fui uma pessoa que, independente dos meus sentimentos, eu estou analisando tudo de forma racional. Então, independente do que está acontecendo na minha vida, eu pego aquele acontecimento e eu analiso qual a decisão que eu vou tomar. Então, quando eu chego a tomar uma decisão, obviamente que essa decisão ela vem permeada de emoção, porque a minha ação ela não se desdobra a partir do racional. Ela só se desdobra quando eu faço o racional se tornar emocional. Aí é que eu tomo a ação. Gente, tá claro para vocês até aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida? Conseguiu compreender aí esse jogo entre razão e emoção? Ou quer me perguntar alguma coisa? Eu vou continuar trazendo o meu raciocínio, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa. Aqui, eu geralmente sei praticamente tudo sobre esse conteúdo. Mas se tiver algo que eu não sei, eu pesquiso em outro momento, eu posso dividir com vocês. Voltando ao conteúdo que eu estava falando, eu sempre, independente de qualquer coisa, uso o racional. Isso muito antes de eu começar a estudar habilidades mentais, estudar emoção, estudar leis universais, muito antes de eu estudar todas essas coisas. Só que agora eu sei dar nome a cada coisa, eu sei a funcionalidade de cada coisa. Então, para mim, é muito mais fácil, quando acontece alguma coisa, eu pegar aquela coisa, entre aspas, colocar em cima de uma mesa e analisar de todos os ângulos friamente, como se não tivesse acontecendo comigo. Porque um dos meus mentores, o Bob Proctor, ele diz que se aconteceu, é bom.
cabe a mim encontrar o que de bom que tem naquele acontecido. Então, eu passei muito mais a não deixar o meu emocional envolver antes de eu alinhá-lo com o meu racional. Então, entenda que todas as vezes que existem uma divergência entre a razão e a emoção vence. Todas as vezes que eu não estou analisando algo de forma racional para depois tomar a decisão, a emoção vai vencer. E quase sempre, quando eu tomo uma decisão emocional, é uma decisão da qual eu vou me arrepender. Quase sempre. Então, entendendo todas essas situações, eu posso produzir as emoções que eu quero a partir da razão que eu trago para que a minha ação e a minha vibração, ela fique condizente com a minha emoção. Então, a emoção, assim como a fé, ela é treinável. Assim como a fé, a gente consegue produzir uma emoção diferente. Stephanie, eu entendi, mas eu não consigo produzir uma emoção diferente. Você pode me dar uma dica de como é que você faz? Obviamente que eu não ia trazer um conteúdo tão profundo como esse, sem trazer para vocês algumas ferramentas que funcionam na minha vida. Então, como é que eu faço? Aconteceu alguma coisa que deveria me deixar com medo, ansiosa, angustiada, triste. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é analisar de forma racional para entender que se aconteceu, apenas nem é bom, nem é ruim. Vai depender do peso que eu vou dar. Stephanie, qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas a gente não consegue começar fazendo isso em coisas muito grandes. A vida, ela é treinável nas pequenas coisas para depois levar para a grande. Então, se aconteceu algo na minha vida e eu entendo que aquilo, entre aspas, é ruim, eu vou imaginar que aquilo aconteceu com outra pessoa, que não foi comigo, e eu vou começar a procurar o que de bom que tem naquilo de forma racional. E aí, eu posso produzir uma nova emoção referente àquela situação a partir do momento que eu compreendo que tudo tem um lado positivo. E aí, eu treino isso nas menores coisas. Eu treino isso no arroz que queima, eu treino isso numa funcionária que não vem. Eu começo a treinar isso nas pequenas coisas. Então, eu deixo de ser tomada pelas emoções. Eu passo a ter um controle muito maior da minha emoção, porque eu estou treinando nas pequenas coisas. Enquanto eu estou na fila esperando, que era algo que eu sempre odiava, quando não vem uma pessoa que era para ter vindo, eu vou treinando, eu vou brincando com as energias, né? Eu vou brincando com as energias que regem os relacionamentos. Eu vou passeando ali, dosando, ajustando. E aí eu procuro saber qual é a sensação, né? Então, se uma funcionária não vem e eu tô irritada porque eu não vou dar conta de entregar as coisas, eu começo a me questionar. Eu tô irritada por quê? É porque ela não veio ou porque eu não vou dar conta de cumprir o prazo? Ah, tá, eu tô chateada porque eu não vou dar conta de cumprir o prazo, porque eu entendo que pessoas são humanas, têm problemas, têm dificuldades, tem o emocional, e aí eu começo a racionalizar aquilo. Ah, tá, beleza. Então, se eu vou perder meu prazo, se eu ficar chateada, a possibilidade é maior. Então, se eu mudar essa emoção e for fazer o serviço que ela ia fazer, eu vou ganhar tempo e talvez eu consiga entregar no prazo. Então, eu preciso ir trabalhando isso, porque quando acontecer uma coisa grande, eu já estou preparada. Stephanie, é fácil? Não é, gente. Eu sempre digo para vocês que tirar a nossa vida do automático não é para amadores, é para profissionais. Só que a lei da correspondência me garante que eu posso fazer isso no pequeno para depois levar para o grande. E isso me traz uma tranquilidade
para que eu possa ir treinando, para quando chegar no grande, eu não ter tanto problema. E é por isso que quando eu desejo a vida de milhões, eu não posso concebê-la nesse momento. É porque eu vou me trabalhando para me tornar a pessoa que alcança aquele objetivo. Uma pessoa com mais virtudes, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais centrada, uma pessoa que não vai jogada nos polos pela emoção. E é essa pessoa que alcança esse cenário. Então, o motivo desse meu vídeo hoje é despertar vocês para isso. É para que vocês possam pensar, para que vocês possam começar a imaginar e que para vocês possam começar a treinar a vida de vocês no pequeno, entendendo a lei da correspondência para depois testar no grande. Então, todos os meus vídeos, eles têm objetivo prático, ele tem aplicabilidade para que vocês possam ir tirando a vida de vocês do automático. Porque nós estamos aqui extremamente programados. Então, a nossa programação, ela é uma programação para levar a gente para a desintegração. Então, para eu me chatear com qualquer coisa, para eu ficar com raiva, para eu ficar estressado, para eu ficar depressivo, para eu ficar ansioso, é sempre para desintegração. Porque a gente esqueceu que aproximar-se de Deus é entrar em unidade. Recentemente, uma pessoa falou para mim assim, esse negócio de chakras, de yin yang, de energias, parece tão esotérico, porque tira a gente, porque coloca o homem no centro de tudo. Parece que o homem pode tudo. Gente, na verdade, ele não entendeu que quando eu uso esses termos para trazer entendimento para vocês sobre olhar para dentro de nós, não é sobre a gente resolver tudo. É sobre a gente se equilibrar para deixar Deus resolver tudo. É sobre a gente estar em paz para que Deus age através de nós. É porque Deus age através de nós. É a nossa lamparina que a gente acende aqui, que acende as demais lamparinas. Só que vamos pensar, quando eu estou emocional, desintegrando nos polos, principalmente nas energias negativas, ou seja, quando eu estou com raiva, com ódio, com ansiedade, com depressão, não tem como Deus agir através de mim. E o livro A Ciência de Ficar Rico, ele fala que existe uma energia fluida que flui para e através de mim. Que energia é essa, gente? Ela chega para nós através do pensamento. É uma energia que não tem forma. Nem é boa, nem é ruim. É a gente que dá forma, através das nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu usei esses termos de chakras, de yin yang, feriu o conceito dele, porque no subconsciente dele existe um programa que diz para ele que ser esotérico é errado. E aí eu perguntei para ele qual era o conceito de esotérico. Ele disse que era de coisas sobrenatural. Aí eu fiz até uma analogia muito interessante para ele. Eu disse para ele que o espírito é sobrenatural e que nós temos um espírito. E se eu tenho um espírito que é sobrenatural, eu preciso de começar a entender o sobrenatural, porque senão eu estou ignorando uma parte muito importante minha. Eu sou um ser trino. Eu sou espírito, alma e corpo. Como é que eu posso querer viver só da carne? A Bíblia até fala sobre isso, né? Como é que eu posso querer viver só da carne, ignorando que eu sou alma e espírito? Não tem como, gente. Então, eu não posso ignorar que eu sou alma, que é lá na alma que está a emoção, como eu falei para vocês. Como eu não posso ignorar que eu tenho um espírito e que esse meu espírito, ele me traz informações neutras, nem boas nem ruins. E que eu vou dar peso a essas informações através do meu conceito de mundo. No conceito de mundo dessa pessoa, falar de yin yang, falar de energias é errado. Porque ele não quer expandir a mente dele para compreender que se eu me alinho
né? Aí eu posso usar a palavra chakra, eu posso usar a palavra os pontos de energia, eu posso usar a compreensão de que eu estou vibrando. Já existem provas disso, que se a gente fazer uma foto com a câmera Kirlian, a gente vê as cores da nossa vibração, que vai de vermelho para raiva a roxo, que está ali no fundo, para iluminação. Dentre essas cores, passei a raiva, angústia, tristeza, ódio, paz, razão. E eu estou vibrando. E o que vibra é meu espírito. O corpo vibra, mas traz a energia do espírito. A energia da alma, a energia do espírito filtrada pela alma. Então, é a razão filtrada pela emoção que gera o campo de vibração. E aí, como é que eu vou ignorar isso? Como é que eu não vou entender que eu tenho que me alinhar para que Deus haja através de mim? Então, não é sobre eu poder resolver tudo. É sobre uma passagem bíblica que eu amo demais, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, eu preciso de me aquietar. Eu preciso de equilibrar as minhas emoções. Eu preciso de buscar o bem-estar para que Deus reflita através de mim. Para que Deus haja através de mim. Para que eu possa acender outras luzes. Alimentar de amor outras pessoas. Então, eu acho extremamente necessário a gente falar de razão e emoção. Porque é nesse equilíbrio de razão e emoção, onde a razão vem do pensamento e a emoção vem da alma. Então, eu estou juntando ali espírito e alma, que vai desdobrar na minha vibração. E que vai desdobrar na minha forma de ajudar as outras pessoas. E que vai desdobrar no agir de Deus sobre mim. E aí, se eu ignoro isso e eu estou desintegrando nos polos, ou seja, eu estou agindo pelas emoções boas ou ruins, né? Porque eu acabei de falar para vocês que não tem nada nem bom nem ruim, depende da interpretação. Mas se eu estou desintegrando, ou seja, se eu estou agindo só pelo meu emocional, como é que Deus vai agir sobre mim? Como é que eu vou ajudar outras pessoas através do agir de Deus? O Hermes está aí, ele é meu aluno de mentoria. E eu, se eu não estiver enganada, eu conversei essa questão de propósito com ele. Porque muito se fala de buscar propósito. Só que o propósito não é a gente que encontra ele, é ele que encontra a gente. Mas o nosso propósito só nos encontra quando a gente aquietou. Quando a gente equilibrou a emoção e o pensamento. Quando a gente deixa Deus agir através de nós. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu acho maravilhoso a gente conseguir aquietar e deixar Deus agir. Para mim, essa é uma das perfeições que existem. Porque Deus só pode agir quando eu me aquieto. Dá para brigar lá, Max? Gostou, Janaína? Que bom que você gostou. Tem uma passagem bíblica, eu acho até que eu falei na outra live, sobre... olha aqui, ó, o meu mentorado tá dizendo que ele tá aqui. A gente já começou a mentoria e foi muito produtiva. E assim, gente, eu fico muito feliz de estar podendo ajudar outras pessoas, porque quando eu estava desesperada, não achei ninguém para me ajudar. Então, para mim é muito prazeroso pegar todo esse conhecimento e poder passar para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas. É muito maravilhoso saber que eu trago clareza, que eu jogo luz de informações para as outras pessoas. Pessoas essas que às vezes estão completamente perdido, ou que muitas vezes está achando que entender sobre energia, sobre yin yang, é ser esotérico demais. Mas não é, gente. É sobre cumprir algumas coisas que está lá na Bíblia. Como, por exemplo,
A Bíblia fala sobre buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que tem uma outra passagem que diz que o reino dos céus está dentro de nós. Então, para onde é que eu tenho que olhar primeiro? O que é que eu tenho que buscar primeiro? Para dentro de mim. É me entender como ser humano, é entender quais são as emoções que permeiam a minha alma, é entender que forma eu estou dando ao pensamento que está chegando sobre mim, para que eu possa, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Porque quando eu olho para dentro de mim e eu equilibro a minha vida, as demais coisas elas simplesmente vêm. Porque 5% é o que eu faço e 95% é o que eu atraio. E aí eu só posso atrair o que eu preciso se eu estiver alinhada. Então, se eu não olho para dentro de mim porque eu acho que é esotérico demais ou que é sobrenatural, como é que eu vou resolver essas questões? Como é que eu vou trazer clareza para que as outras coisas sejam acrescentadas? Não tem como. Quando eu entendo todas essas questões, primeira coisa, eu tiro a pressa do campo. Por quê? Porque eu entendo que tudo tem um processo. Porque eu entendo que eu vou praticar nos pequenos para eu chegar no grande. Porque eu entendo que eu vou ter que alinhar razão e emoção para que eu possa gerar campo de atração. E só gerando campo de atração, que campo é esse, Stephanie? É o campo que Deus deixou aqui para que as coisas que eu preciso cheguem até mim. Gente, a criação de Deus, ela é muito perfeita. Isso é algo que mexe comigo de uma forma que eu não sei explicar. E aí, acho que vocês perceberam como eu me emocionei ao falar disso. Porque um dia eu entendi como é que é manifestado. Assim, não é que eu entendi tudo. Eu entendi um pouquinho de como é a manifestação de Deus aqui. E ao entender como é que ele deixou tudo precisamente, assim, precisamente as engrenagens, sabe, precisamente encaixadas para que a gente possa conseguir o que a gente quer e que ele deixou todas as informações lá na Bíblia, gente, eu me senti tão amada, eu me senti tão amparada, eu me senti tão cuidada por Deus que preencheu um vazio que existia aqui dentro e que ao mesmo tempo gerou em mim uma gratidão que ela não tem fim. Por quê? Porque eu compreendi que Deus colocou a gente aqui na Terra, mas que ele deixou leis muito precisas para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente só precisa de obedecer, e que ele deixou para nós o pensamento que flui para que a gente possa chegar onde a gente quer, e ele permitiu, entre aspas, que as pessoas que nos criam, elas criem o nosso sistema de ação, nosso sistema de ação que ele independe da nossa vontade, mas para que a gente tivesse uma base para começar, não para que a gente passasse o resto da vida desse jeito. E aí, sobretudo, ele colocou na gente os nossos desejos espirituais, para que a gente pudesse elevar-se como pessoa. E elevando como pessoa, a gente se aproxima dele, a gente encontra a paz, a gente encontra o equilíbrio. E tudo isso, lá na Bíblia tem os passo a passo, né? Buscar primeiro o reino do céu. Tudo que você pedir, se pedir de coração, acho que é assim, você vai conseguir. Então, está tudo lá, está tudo contido lá. A Bíblia, ela é um livro para a vida, é um manual da vida, está tudo lá. Só que muitas vezes eu não consigo entender. Eu não conseguia entender dentro do solar. Eu precisei de buscar na física quântica, na neurociência, no PNL. Eu precisei de buscar em outros lugares para que eu pudesse conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeça. Mas aqui, para finalizar esse vídeo,
que para vocês entenderem como é que funciona, né, a razão e a emoção equilibrada, eu quero também falar para vocês sobre como é que funciona tudo. Eu vou tentar ser sucinta, eu sei que para vocês vão ser só um início, porque a gente tem que ir falando desses assuntos para que um dia eles comecem a permear a nossa vida, porque tudo parece assim meio estranho. O pensamento, a razão, aliás, o pensamento, a razão, a lógica, ou toda essa parte consciente, ela funciona como como manual, como levar a vida de forma manual, como o meu fazer, a minha ação. Só que a minha vida, ela já tem um piloto automático que está na alma, que está no paradigma, que são meu conjunto de crenças sobre mim e sobre os outros. Sobre os outros são paradigmas, sobre mim são autoimagem. E esse sistema, ele filtra o que eu recebo, e aí ele direciona as minhas ações, e as minhas ações direcionam a minha vibração e aquilo que eu atraio. Falando dessa forma, a gente começa a conceber e a entender como é que funciona. Só que aí, aqui na parte física da coisa, existem as leis universais, que ou eu estou em harmonia com elas, e aí eu consigo chegar onde eu quero, ou eu estou em desarmonia com elas. E aí, gente, lei é uma coisa que funciona para todos, em todos os casos, principalmente as leis de Deus. Por exemplo, eu tô falando de leis, eu não tô falando dos 10 mandamentos, não, viu, gente? Eu tô falando das leis herméticas que funciona, que fecha isso aqui. Existe uma lei que é uma lei da gravidade. Então, sempre que eu caminhar até a ponta de uma mesa e passar, eu vou cair. Pode ser um adulto, pode ser uma criança, pode ser um bebê, pode ser um idoso. Eu vou cair 100% das vezes. A lei, ela não faz distinção se eu a conheço ou se eu não conheço. Ela simplesmente age. Se eu caminhei até a borda de alguma coisa e continuo caminhando, a lei da gravidade me puxa para baixo. Eu conheça sobre ela ou não, eu saiba da existência dela ou não, eu seja inocente ou culpada de alguma coisa, ela não faz distinção. As demais leis são do mesmo jeito, elas não fazem distinção. Então, todas as vezes que eu burlo elas, as conhecendo ou não, eu vou sofrer as consequências. Então, tudo que está na minha vida hoje, que eu não quero que esteja, não é casual, é causal. Foi esse meu conjunto de pensamento e sentimentos, ação e vibração que produziu as causas para o efeito que eu tenho. Então, se eu quero efeito diferente, eu produzo pensamento e sentimentos, ação e vibração que condiz com a nova causa que eu quero. Não é tão simples de fazer de forma consciente, mas existem passo a passo que eu ensino dentro da minha mentoria. E esses passo a passos também no futuro próximo vai estar de forma mais resumida dentro do curso que eu quero subir essa semana ainda para a plataforma. Por quê, gente? Porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, é muito mais fácil. Quando eu me pergunto de onde é que está vindo essa emoção, pergunto de forma racional, é muito mais fácil eu neutralizar, por assim dizer, essa emoção. Eu faço isso com uma maestria que está cada vez melhor, sabe? E quando eu não consigo de forma totalmente racional, porque o meu emocional já tomou, eu começo a respirar. Bem devagarzinho, assim quase... Sabe assim, quase parando, porque isso me obriga a entrar na energia yin. E aí eu saio do emocional e eu faço isso assim uns 5 minutos e eu volto pro racional e eu racionalizo aquela situação. Então, se eu tiver qualquer dificuldade de racionalizar, porque o impacto da emoção foi muito forte, eu me forço a respirar muito devagar,
passando bem pouquinho de cada vez, porque isso me joga na energia yin. Quando eu estou na energia yin, eu consigo não agir pela emoção. Porque vocês podem ver que quando a gente está ansioso, emocional, a gente fica respirando cada vez mais curto, a gente não está racionalizando. Então, são algumas técnicas que eu uso. Gente, esse é o conteúdo que eu trouxe para hoje. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre ele, pode ficar à vontade. Eu terei todo o prazer do mundo de responder essas perguntas. E o próximo vídeo, ele possivelmente vai ser sobre as 6 leis universais, são as 6 habilidades mentais. E a minha mentoria eu ainda tenho uma vaga. Então, se alguém quiser fazer a mentoria comigo, me chama no WhatsApp, eu ainda tenho uma vaga de mentoria individual e eu estou formando uma mentoria em grupo. Stephanie, qual a diferença? Na mentoria individual, a gente trabalha todo esse processo de clareza, decisão, como tirar a vida do automático, como usar, como fazer ali mudança de autoimagem, como usar as leis universais para que eu possa chegar no meu objetivo. E que objetivo é esse? Qualquer um. Serve para a vida financeira, serve para dinheiro, serve para qualquer coisa, tá? Serve para negócio, serve para saúde, serve para peso. Eu só preciso de ter clareza de para onde eu estou indo e usar passo a passo. Mas eu tenho que aplicar. E aí, na mentoria em grupo, eu não consigo atender individual. E eu não consigo saber qual é a sua dor. Então, eu vou trazer o mesmo conteúdo, mas você que vai ter que entender qual é a sua dor e aplicar no seu problema. Quando é mentoria individual, eu pego na mão do mentorado. Eu tiro a dúvida do mentorado, eu direciono para ele. Então, é totalmente diferente. Serve para expansão de mentalidade também. Então, isso aqui é para qualquer lugar que eu estou indo, eu preciso de compreender esse passo a passo. Só que só de compreender esse passo a passo, você já expande a mentalidade. Por quê? Porque você vai entender de habilidades mentais, você vai entender de clareza, você vai entender de decisão, você vai entender de paradigmas que são crenças limitantes e a sua autoimagem, você vai entender as 7 leis herméticas. Então a sua mente ela já faz assim um bum, né? Porque você ainda vai entender a árvore do medo, a árvore do merecimento. Então a sua mente ela já dá uma expandida geral, né? Não tem como você ser a mesma pessoa depois de ter esses conhecimentos. Então serve para expansão de mentalidade, mas a expansão de mentalidade é um bônus quando você faz esse processo. Então, além da expansão de mentalidade, você pode escolher um outro tema para você se guiar, né? Você escolhe um alvo para você se guiar e aí você vai usar essas informações para você chegar lá. E então, como eu ia falando sobre as mentorias, a individual, eu tiro dúvida individual do mentorado. São 5 encontros mínimos, se a gente achar por bem, a gente fecha mais alguns, vai depender da necessidade dele. Nesses 5 encontros, cada um é para tratar de um desses temas específicos e além da reunião, que dura cerca de 1h30 a 2 horas, durante a semana eu ainda respondo todas as dúvidas referente ao conteúdo que a gente estudou por mensagem ou por áudio no WhatsApp privado. Ponto. Quando a mentoria é em grupo, além de eu trazer o mesmo conteúdo, mas não é individual, ou seja, eu não aplico no caso do mentorado, lá no grupo ele consegue tirar as dúvidas, mas eu não respondo privado. Então, se ele tiver alguma dúvida, ele vai colocar lá no grupo que eu vou responder, talvez sirva para ele e para outra pessoa. Então, é diferente por isso, porque eu não vou pegar na mão e não vou segurar. E o curso, esse aí ele já vai vir com esses temas muito bem esclarecidos, mas aí não tem um contato direto comigo. Você vai ler, vai estudar e vai aplicar, certo? O curso está subindo até a próxima semana. Mentoria individual eu ainda tenho uma vaga e mentoria em grupo eu estou formando a mentoria em grupo ainda. Então eu estou formando aí no máximo 5 ou 6 mentorados para iniciar mais uma etapa, aliás, mais um módulo, aliás, mais uma equipe da mentoria em grupo. E dito isso, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou
trazer esse conteúdo mais vezes por aqui. É um prazer enorme segurar na mão dos mentorados individuais, mas também é um prazer enorme ter os meus mentorados em grupos, e vai ser incrível subir esse curso, que eu sei que vai, assim, expandir a mente de muita gente. Lá no curso, por exemplo, a gente vai falar de uma forma, vamos falar de perdão de uma forma que vocês nunca viram. Vamos falar de imagem e semelhança de uma forma que vocês nunca viram. Então, esse conteúdo, ele tá, assim, incrível. E por aqui eu encerro, né, esse conteúdo de hoje, que eu tô gravando ao vivo, mas vou baixar e subir pro YouTube. E eu fico muito feliz de vocês dois terem entrado para assistir ao vivo. Porque é um Instagram privado que tem pouquíssimas pessoas. São só as pessoas que estão me acompanhando aí nesse processo. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde para quem assistir em outro horário. E até mais.